Glória a Deus. A gente tem alguns irmãos doentes, a gente tem pessoas preguiçosas, pessoas que a prioridade não é o reino. Isso a gente tem, não tem jeito de negar isso. E tem uma estatística muito triste, mas os crentes não percebem que às vezes eles podem fazer parte dela, que mais ou menos aí 50% da igreja vai ficar, por causa do excesso de religiosidade, o excesso de sensibilidade, porque qualquer coisa machuca, qualquer coisa ofende. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a gente vive numa guerra. Desde que você aceitou Jesus, você escolheu o melhor lado. E quando você escolheu esse lado, você arrumou uma encrenca com o inferno. Porque o diabo sabe que ele não tem mais direito a este lugar maravilhoso. Ele vai te perturbar, ele vai me perturbar, ele está te perturbando, ele está me perturbando, ele está tentando tirar o nosso foco. Mas nós precisamos de algo muito importante. Nós precisamos de paciência. Eu não sou uma pessoa muito paciente. Se não fosse a paciência na minha vida, que é a Renata, no Senhor, eu seria tremendamente insuportável. Mas ela me controla, ela me segura, ela me ajuda a não tomar decisões precipitadas. Às vezes eu até tomo, e daí eu fico chorando as pitangas para minha paciência, que é a Renata. Mas daí, quando a gente já tomou a decisão, não tem mais jeito, né? A gente precisa ir além. Então vamos lá, né? O cristão precisa ser paciente. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. A gente já citou esse versículo esse ano muitas vezes. Então o Senhor tem falado com a igreja de perdão, o Senhor tem falado de paciência, de consciência, de posicionamento. O Senhor falou fortemente lá no acampamento, e foi uma palavra que ficou muito bem gravada no meu coração, que nada aqui é cargo, aqui é dom, é talento de Deus, é busca por isso para a gente ser abençoado. Não basta um certificado, falar várias línguas, ter um mega salário. Aqui nada disso é principal. Principal é se render a Jesus. Principal é entender que somos todos servos. Somos servos um dos outros e todos servimos ao mesmo pastor, que é o nosso Jesus. Então, nós precisamos de mais paciência uns com os outros. A igreja, eu ia falar a igreja de Jesus, mas não a igreja de Jesus, eu vou falar a igreja. A igreja evangélica no Brasil e no mundo não tem mais paciência com relação à própria palavra. A palavra manda uma coisa e hoje eles estão ajustando ao dia a dia de cada um a palavra, e não é assim. A palavra, ela permanece para sempre, ela não tem sombra de variação. Hoje de manhã foi citado, não sei se foi pelo Domênico, no CT VIP, que se a gente tirar um tio dessa palavra, acho que foi hoje, né? É anátema, é maldito, é amaldiçoado. E essa pessoa maldita, amaldiçoada, que deturpa a palavra, irmãos, o fim dela não é o céu. Ela está trabalhando para a pessoa errada, que é o diabo. Então vamos ter muito cuidado, e vamos, quando a gente receber uma palavra e ela não for doce nos nossos ouvidos, reflita bem, tenha paciência. É Bíblia, é verdade, é Deus. Doeu demais e eu não queria ouvir isso. Deus fala do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, e a gente só cabe aos servos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Então, com paciência você consegue chegar. De vez em quando você vai dar as suas deslizadas aí, mas com paciência você vai vencer mais do que ser derrotado.
Então, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar o seu espírito. Isso quer dizer, ele é controlável. Até o Espírito de Deus na sua vida é controlável por você. O Espírito é sujeito ao profeta. Então não fala, eu não consigo me controlar. Não, consegue sim. Você pode ser um menino na fé, falta de conhecimento. Não, se você consegue controlar o Espírito, controlar você é mais fácil. Então você precisa de muita paciência para conseguir vencer. E a Bíblia fala que mais vale a paciência de um homem guerreiro. Você é um guerreiro do Senhor. Nós somos guerreiros do Senhor. E nós precisamos. Se você trabalha com paciência, você consegue enxergar melhor o ambiente. Você já percebeu que quando você está nervoso, às vezes passa batida alguma coisa? Quando você está nervoso, extremamente nervoso, você passa por alguém conhecido e nem vê. Porque você está tomado pelo inimigo, pelo príncipe deste mundo, que nem a gente estudou hoje de manhã também no CT VIP. Então, melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Isso quer dizer, não adianta você conquistar tudo e ser uma pessoa extremamente temperamental. Não mexe comigo. Eu sou assim. Eu herdei isso dos meus pais. E você herdou só o que é maligno. Você tem que quebrar a maldição na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da guerra. Não, ele é o príncipe da paz. E a gente fala que ele habita em nós, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Deus Altíssimo. Então, se o príncipe da paz habita em você, você consegue ser mais paciente. Você consegue ser mais tolerante. Você consegue absorver melhor os problemas do dia a dia. As palavras que vêm para te corrigir. Os melhores remédios são amargos. Bezetacil, uma delícia. Bezetacil tinha que ser dado no braço, na bochecha, não no bumbum. Porque é um negócio que dói. E quando aquele negócio, aquele líquido está entrando, a perninha fica assim, né? A gente tenta soltar, né? A gente fica tipo aqueles anos 80, né? A gente fica assim, né? Quando vai entrando aquele líquido assim, você vai tirando aquelas fotos que a gente tira, a gente não, né? Algumas pessoas aí tiram no espelho, né? Assim, né? Remédio amargo, remédio dolorido é remédio bom. Mentiolate bom era o antigo. Hoje é mentiolate de fresco. Hoje não precisa nem soprar, parece que ele já vem fresco. Já é passado fresco e às vezes não dá o resultado. Tem um monte de remédio. Eu já observei, irmão, que quando você compra um remédio de verdade na farmácia, ele parece que ele tem uma potência maior para curar do que, desculpa, o remédio que você pega no posto. Desculpa, eu acho que o remédio que você pega no posto é batizado. É por isso que ele sai de graça. Eu não sei, eu já observei isso em alguns remédios. No remédio de diabetes que eu tomo, o que é comprado na farmácia é melhor do que o que é dado no postinho. Então assim, você não pode ser batizado, misturado. Você é um pouco de Deus e um pouco do mundo. Não pode. E às vezes quando a gente é pessoas impacientes, a gente perde a oportunidade de vencer uma batalha, de vencer uma guerra por falta de paciência. E a paciência, ela abre a nossa visão para os horizontes. Aonde a gente consegue observar a situação, a gente ouve melhor, a gente compreende. Quando você está nervoso e alguém está falando alguma coisa, você compreende muito mal. Você compreende tudo com raiva. E às vezes a pessoa que está falando com você não está falando com raiva, mas você está com raiva, você está querendo pecar. Então a paciência é necessário para a gente vencer. Você vence uma guerra tendo paciência, porque você vai enxergar melhor toda a situação, vai analisar com mais tranquilidade o inimigo e vai vencer. Mas o Senhor diz, controle do espírito. Você quer conquistar? Controle o seu espírito. Domínio próprio. Já falamos isso em célula. Então assim, você precisa ter mais domínio próprio. Eu sei de coisas que se eu falar, eu magoo a minha esposa.
Então às vezes eu evito, mas quando eu quero magoá-la, eu falo aquilo. E às vezes eu falo, não pensa que eu sou santão não, irmão. Só vocês que são santos. Eu sou o maior pecador desse lugar aqui. Então você precisa tomar cuidado em não magoar as pessoas. Você magoa as pessoas e querem que elas te tragam amor, carinho e paz. Você trata mal, você não serve, você não ajuda. Você é impaciente, você quer tudo do seu jeito. Não dá, eu tenho esse problema, eu quero tudo do meu jeito. E ela é meu equilíbrio. Ela é a paciência que Deus usa para que eu não fique trazendo guerra para dentro do meu lar. Eu não posso fazer isso. Então, melhor é ser paciente do que ser um... Você pode vencer uma luta, você pode vencer um fight aí com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, no trabalho, mas não compensa. Se você vencer na guerra, se você não vencer na paciência, no amor, com cuidado, com carinho, não adianta nada, você vai vencer, mas lá no fundo, como disse um moço essa semana na internet, quem ri por último, ri melhor. Então fique esperto, você está achando que está ganhando? Tem alguém que vai rir por último. E por falta de paciência você vai ser derrotado nas suas batalhas aí de cada dia. 2 Timóteo 4,2, pregue a palavra. Irmão, pregar a palavra sem ser uma pessoa paciente, sem ser uma pessoa amável, não vale nada. Você temperamental, você estressadinho, você coisa ruim, esquece. É bater lata. É latir, sabe? A verdade dita na hora errada é você estar latindo, sem estar com o domínio próprio, o controle, a paciência. Não adianta citar versículos bíblicos, não adianta falar que você é o certinho, ou estou citando a Bíblia para você, mas com aquela raiva, com aquela ira. O diabo conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós aqui. 2 Timóteo 4,2, está aí, ó. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. E palavra de Deus, e doutrina. Sem paciência, você pode citar a Bíblia, é uma verdade cachorra. A gente já falou muito durante muitos anos sobre isso. Então não adianta você... O cristão, ele não pode ser rotulado como uma pessoa chata, como uma pessoa arrogante, orgulhosa, como uma pessoa metida, como uma pessoa que não se acha. Cristo não tinha nenhuma dessas imperfeições aí. E Ele habita em nós, e nós somos pequenos Cristos. Então nós não podemos cair nessa ladainha do Satanás de eu sou assim. Eu apanho por ter um temperamento complicado como eu tenho. Eu apanho o tempo todo. E vira e mexe, tem que pedir perdão para as pessoas. A culpa é de Deus que me fez assim. Não. Se eu recebi a Cristo e sou uma nova criatura, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferente. E sendo diferente, sendo paciente, eu entendo quem eu sou em Cristo. Eu fui feito uma nova criatura só para ser abençoado? Só para ter uma casa, ter um carro, ter dinheiro, ter saúde? Não. Pregue a palavra. Você, na paciência do Senhor, quando você falar, as pessoas vão se calar. Agora, se você é um estressadinho, você fala, é só virar as costas. Nossa, fulano fala pra caramba, mas não faz nada do que fala. Às vezes é só olhar na cara. Pregue a palavra, esteja preparado. Precisamos estar preparados, irmãos. Já foi o tempo. Esses dias de uma religião aí falou que era um absurdo. É um pessoal que tem uns negócios na cabeça aí, que as mulheres usam um negócio na cabeça aí, que não se pode. É proibido esse espírito de desejar conhecer a Bíblia. Como que ele chama?
Ancião, né? Um ancião falando isso. Irmãos, leia a Bíblia, absorva o máximo que você puder, viva o máximo que você puder, pregue o tempo todo, esteja preparado a todo tempo. Se você não sabe, diga não sei, eu vou estudar e depois te respondo, mas não fala bobagem, não fala eu acho. Eu acho. Não, você não acha nada, eu não acho nada. Cristo acha tudo, e Cristo em nós, com paciência, quando nós ministramos, vai sair como labaredas de fogo as palavras dos nossos lábios. Então esteja preparado, e você vai ter que repreender às vezes, tá? Você vai ter que repreender as pessoas. Não pensa que você vai ser o docinho a vida toda, não. Tem hora que você vai ter que bater forte, mas com paciência. Você vai repreender com paciência, você vai corrigir com paciência, você vai exortar com paciência. E com paciência e só palavra de Deus. Aí você vai ser um cristão que vai fazer a diferença no meio em que você está, no meio em que você estiver. É muito fácil sermos pacientes quando tudo dá certo. Está tudo dando certo. Então eu estou rindo, estou mandando mensagenzinha maravilhosa e tal. Mas quando as coisas ficam ruins, quando não sai como nós queremos, quando demora um pouco para acontecer o que a gente quer, aí é o desafio da paciência. Porque você já percebeu que nem tudo acontece do jeito que a gente quer? 99% da nossa oração é errada. 99% da nossa oração não é nem ouvida. Porque a gente não tem nem paciência para orar. A gente ora correndo, a gente lê a Bíblia correndo, a gente faz devocional correndo. Mas a tecnologia, isso tal. Não. Do Senhor, para o Senhor, é preciso de tempo com paciência. Só ler. Deixa eu ler um texto aqui. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Glória a Deus, eu já fiz meu devocional de hoje, domingão. Estou livre. Paguei, né? Como que é? O pessoal da academia? Tá pago, isso é coisa do Satanás. A galera da academia, quem é maluco de tá pago, mas daí na hora da Bíblia não tá pago. A gente vai para a academia, a gente vai com o maior cuidado e tal, a gente quer ficar belezinha, saradinho, tudo durinho, tudo em pezinho, mas espiritualmente está tudo molinho, está tudo caidinho, está tudo detonadinho. Que o seu estar pago com relação ao seu devocional diário seja com paciência. Tira ali 5, 10 minutinhos com paciência. Se fizer corrido não dá. E nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. De jeito nenhum. Todos nós temos experiência disso, né? De orientar Deus, né? Do como Ele tem que fazer para ficar bom. Gente, Senhor, faz assim. Senhor, por que o Senhor está fazendo desse jeito? Senhor, por que está demorando tanto? Nossa, o Senhor não está nem me ouvindo. Misericórdia, o Senhor ouve todo mundo, menos eu. Relaxa, descansa. O Senhor fala no silêncio para quem tem paciência. Quem está na paciência consegue ouvir no silêncio a voz do Senhor. Então, não tem jeito. Se ficar ruim, respire, tenha paciência, porque se você não tiver paciência, você vai fazer loucura. E depois, se você é um cristão genuíno, você vai ter que pedir perdão. E você vai ter que pedir perdão para pessoas que você ainda considera inferiores a você, que nem são dignas do seu perdão. Mas você, como um bom cristão que exagerou na dose, não teve paciência, tem que pedir perdão. E no casamento, irmãos, tem que pedir perdão. O homem tem que pedir perdão, a mulher tem que pedir perdão, porque senão vai virar aquela guerra de foice dentro de casa. E aonde está o cristão paciente? Tem dia que a mulherada está tensa, tem dia que os homens estão tensos, tem dia que os filhos estão tensos, tem dia que os patrões estão tensos, os colegas de trabalho, os colegas na escola, aquelas pessoas mais chegadas nossa, de vez em quando estão estressadas e falam coisas que a gente não gostaria de ouvir, a gente fica triste, chora, fica magoado. Não, relaxa.
ela deve estar passando por algum problema. E você foi o escape dela para dar uma relaxada. Aí você, Senhor, eu sei que ela não queria falar isso, mas cedo ou mais tarde ela vai pedir desculpa. Vocês vão se abraçar e vai dar tudo certo. Por vezes Deus colocará situações na sua vida para você aprender a ter paciência. Tem situações que Deus vai te colocar para você ter paciência. Também tem situações que você vai pedir paciência para Deus e Deus vai te dar paciência, com provas, com lutas. Como que você vai aprender a ter paciência se não tiver uma correria? Só na tranquilidade. Senhor, me dá paciência para quê? Você já está orando errado. Se você está na paz, na tranquilidade, não peça paciência. Agora, quando você pede paciência, Ele vai te trazer um tempo ruim, um tempo complicado. Para quê? Vamos exercitar a tua... Ela já está aí, a paciência. Vamos exercitar ela? Você está exercitando e dando certo, ou você está perdendo para a paciência todos os dias? Você precisa analisar isso. Nossa paciência pode ser testada de muitas formas e nos momentos mais inoportunos. Você já percebeu isso? Parece que você já está todo enrolado. Aí de repente vem uma coisa ruim. Aí quando está ruim, vem outra coisa ruim. Você, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. O Senhor não está me vendo. Que é isso? O meu vizinho aí é filho do Satanás, mora nas trevas, abaixa a guarda, reverencia o Satanás e está lá, na maior paz, só vencendo. E eu estou só na luta. Reveja, tenha paciência, faça uma autoavaliação, porque você está errando em algum lugar. Em alguma coisa você está devendo para o céu. E Deus está te abrindo o seu entendimento para que você perceba que precisa corrigir alguma coisa. E não é Deus que vai corrigir, é você. É você que vai corrigir. Então tenha paciência. Nos momentos mais inoportunos você vai ser provado. E você precisa ser aprovado. Um cristão que tem paciência, que precisa ter paciência, o melhor negócio, irmãos, eu me lembro que a Laura, ela tinha umas dificuldades na escola, né? A Laura, eu ficava doido, né? Porque eu sou meio impaciente. Eu falei, Laura, isso é coisa de burro, Laura. Você tem que... como que era? Você não passa... você era... Recuperação de novo, recuperação é coisa de burro, gente. Presta atenção no professor, olha o jeito que o irmão, o pai crente fazia com a filha. Sorte que deu tudo certo e ela teve paciência comigo. Mas você falou, filha querida, filha amada, meu amorzinho, você está prestando atenção na aula? Ou você está com as suas comparsinhas só bagunçando na escola? Seria mais fácil chamar a pessoa de burra, cara. Chamei várias vezes. É por isso que eu digo, irmãos, vocês são santos, eu não, eu sou só misericórdia, só a paciência de Deus comigo. Mas Deus teve misericórdia e me abençoou. A Laura está aí vencendo, tem sido uma pessoa maravilhosa, tem dado um exemplo, ela e o seu Renan, menos a Marie. Tenha paciência. Você vai ser provado nos momentos mais difíceis. Não é não, Lia? EDP. Tenha paciência com a EDP. Tenha paciência com a prefeitura. Tenha paciência com o cartório. Tenha paciência com o governo. Tenha paciência com tudo. Você precisa. Se você explodir, o problema é seu. Quem vai ter um infarto, quem vai sofrer um problema aí é você. Enquanto o mundo segue. Então você precisa, nos momentos mais inoportunos, você está sendo testado, você está sendo provado para ser abençoado. Existem situações que nos testa a paciência. E nós precisamos ser aprovados. Interrupções. Sabe quando você está lá falando e alguém chega do nada e se mete na conversa? Você precisa ter paciência. Interrupções. Às vezes somos interrompidos. Um telefonema,
um choro de um filho, ou alguém entrando na conversa sem ser chamado. Sabe, você está lá conversando com uma pessoa, daí chega aquele bicão, e entra na conversa. Você olha assim, dá vontade de olhar para outra pessoa. Ó um rei aí, ó. Tipo de rei de retardado. Tem que ter paciência. Quando essa galera entra, quando a criança chora, você já está naquela correria e de repente a criança do nada começa a chorar ou fazer birrinha. Tenha paciência. É difícil, graças a Deus eu já passei por essa etapa. Já passei por essa etapa. Os netos não vão ser tratados diferente. A gente vai ser provado nos transtornos. A vida é cheia de pequenos e grandes transtornos. Gente que atrasa o trânsito pesado, a porta do banco. Agora está mais tranquilo que a gente vai pouco no banco, né? Mas você já teve pressa de entrar no banco e aquele raio daquela porta, você não tinha nada, você tem que tirar chave, celular. Gente, você tem que tirar cinta. Cara, eu ficava doido com isso. E os guardas ficavam só assim. Cara, esses caras têm problema mental, né, meu? Assim, tá na cara que eu não sou ladrão. Não sei, né? Mas eles achavam que não estava, né? E às vezes você pegava mal, olhava feio, olhava torto pro guarda que estava ali fazendo o trabalho dele. O negócio buzinou, você tem que tirar tudo. Teve uma vez que eu estava ali, na época é pochete que fala, né? Eu usava pochetezinha, eu fui entrar no bagulho lá e não entra. E tira uma coisa, tira uma outra, eu peguei, joguei tudo lá. O cara falou, não, é uma coisa de cada vez, tá, senhor? Ixi, minha vontade era mandar ele pro céu. Porque eu falei, não, já que quer, toma tudo. Falta de paciência, e não pode. Eu fui reprovado, quantas vezes eu fui reprovado? Nossa, eu sou reprovado constantemente, irmão, pelo meu temperamento. Mas eu sei que eu tenho o domínio próprio, eu sei que eu posso me controlar, eu vacilo e pago o preço por isso. Deus não é culpado disso, sou eu. Ele já me liberou a capacidade de ter paciência para poder passar pelas situações com tranquilidade. Está desabando o mundo e você passa tranquilo. É isso que Deus quer para os cristãos. Isso vai mostrar que a gente é diferente. Tem as irritações. Eu coloquei aqui o exemplo de Moisés. O povo precisava de água, o povo queria água. Deus falou, ô Moisés, toca na rocha. Moisés estava de saco cheio com aquelas pessoas chatas, murmuradoras, saíram de 400 anos de escravidão e reclamava de tudo. O que ele fez? Na irritação, ele foi reprovado. Era para tocar. Ele bateu 2 vezes na pedra. Vocês sabem o que ele perdeu? Ele perdeu 120 anos de preparação e de trabalho. 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos apacentando ovelha e 40 anos no deserto. E não entrou na terra prometida, por quê? Faltou paciência na hora que era para ter paciência. A gente perde muita coisa quando a gente perde a paciência. E Deus quer que os cristãos, nós, os pequenos cristos, sejamos mais pacientes. Nem todo mundo, de vez em quando a Renata fala, as pessoas não têm que ser como você, porque às vezes eu quero que fulano ou beltrano seja mais parecido comigo, porque ele vai se dar melhor. Não vai. Já pensou se todo mundo aqui fosse parecido comigo? Estava ruim demais. Cada um é cada um, mas todos precisamos de uma coisa em comum: a paciência do Senhor nas nossas vidas, o domínio próprio, o controle. Então assim, eu já fui reprovado nas interrupções, eu já fui reprovado nos transtornos, eu já fui reprovado nas irritações. Tempo de espera. Paciência espera. Ninguém gosta de esperar. Em nossas esperas, seja elas de horas, de meses ou de anos, você precisa ter paciência. Você não tem o poder de mudar coisas. Você só tem o poder de fazer coisa errada. Mas a coisa certa é o Senhor que faz na sua vida. Com paciência você vai fazer a coisa certa. Sem paciência você vai fazer a coisa errada.
E a coisa errada dá prejuízo. De um jeito ou de outro vai acabar dando prejuízo na sua vida. Sempre existirá oportunidades para nós aprendermos se nós tivermos paciência. Paciência. Você chega no barbeiro, tem hora marcada. Olha, peguei o barbeiro, hein? Tem hora marcada. E daí você chega lá e ele está fazendo outra pessoa. O que você tem que fazer? Ter paciência. Ter paciência, orar. Torcer para ser rápido. Você tem que ter paciência. E como que você pode mostrar a sua paciência? Todo mundo tem celular e todo mundo tem Bíblia no celular. Faça o seu devocional lá no barbeiro. Lá, não vou nem falar no posto de saúde. O posto de saúde você precisa de paciência extravagante. Porque você não espera 10, 20, não, são horas. São horas esperando. Então, você pode ler a Bíblia, fazer um devocional, criar uma amizade. Alguém sentou do seu lado. Deus quer te usar para abençoar aquela pessoa de alguma forma. Tenha paciência. Vença, seja aprovado. Se você for reprovado, você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo, vai fazer. Deus é paciente, o diabo é paciente. E se você não for aprovado, através da paciência, você vai fazer de novo, até desviar. Até ser mal criado. Até chutar o pau da barraca e piorar o negócio. E depois ter que vir de cabecinha abaixo, de rabinho abanando. Me perdoe. Eu não tive muita paciência. Me perdoe. O Senhor está cobrando de mim que eu preciso te pedir perdão. Olha, você não precisava, se você tivesse paciência, não precisava disso. Tire proveito do tempo de espera. Ele pode ser uma bênção. A gente já passou por situações, você vai sair de casa e dá uma enrolada e não sai. De repente Deus está te poupando de sofrer um acidente. De alguém invadir a sua casa e você demorou um pouco mais para sair. E o bandido não teve paciência e você fica enrolando em casa e na verdade é Deus te segurando e você está nervoso com todo mundo. Claro, homem se arruma rápido e mulher demora um pouco, né? Daí a gente precisa também de paciência para sair de casa. Vai que o Senhor está nos livrando de acidentes, com a demora das patroas aí, né? Com cabelo, com maquiagem, né? Então a gente precisa ter paciência o tempo todo para sermos aprovados. Nós, em todas as situações, nós precisamos ser aprovados, não tem jeito. Provérbios 19:2. Provérbios 19:2. Parece que é Salmo e depois Provérbios, né? É isso? Ou eu estou errado? Tá vendo? Teve gente que ficou com dúvida aí, hein? Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Na pressa você já saiu de casa e com certeza já entrou na rua errada. Já entrou até em contramão às vezes, de tanta pressa, falta de paciência. Então nós, os crentes, precisamos ter paciência. Então, como aprender a ter paciência? Desenvolva uma nova perspectiva. Provérbios 19:11. Dá para deixar bastante aí em Provérbios, tá? Provérbios 19:11. Desenvolva uma nova perspectiva. Sem paciência, você não tem perspectiva nenhuma. Você só é um estressadinho no meio da multidão. Você é um gardenal aí no meio da multidão. Você vai ser só mal visto, mal falado, e não deixa as pessoas saber que você é crente quando você é estressadinho, tá? Porque não pode. O cristão é paciente. Paciência é dom. O discernimento do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Sabe quando alguém te ofende? Qual que é a nossa ideia de quando a gente é ofendido? Rebater na lata. E a gente é bom para dar resposta rápida em coisa ruim. Em coisa boa, a gente não lembra nem versículo. Quando a gente fala para a igreja, se pega a igreja assim, não, cita um versículo aí, irmão, dá um branco. Vocês lembram num Café com Cristo aí que a gente pediu para a galera citar versículo? Todo mundo sabia versículo, mas foi todo mundo pego de surpresa. E nessa correria,
A gente na hora, no momento, não parece que está... Não é com paciência, não. Cita o versículo, fulano. Jesus chorou. E o outro, se pudesse, Jesus chorou também. Jesus chorou de novo. A gente ficaria só nisso. Quando a falta de paciência dá um bloqueio na mente. Então a nossa perspectiva fica bloqueada. Aí a gente fica vivendo num mundinho que o diabo quer que a gente viva. Então, o discernimento do homem lhe dá paciência. Se você tem paciência, você consegue ver a situação, analisar a situação. O Espírito Santo vai falar e você vai ouvir. E você ouvindo o Espírito Santo, você vai ter resposta para abençoar as pessoas. Ignore as ofensas. Tenha paciência. Às vezes fulano não está bem, às vezes fulano é um ignorante mesmo. Aí você vai ser ignorante que nem ele. Ele já é um ignorante do maligno, daí você vira um ignorante do maligno também? Não, você precisa ter paciência, você é de Deus. Provérbios 14, 29. Era Provérbios 19, 11, agora 14, Provérbios 14. Desenvolva a nova perspectiva. O homem paciente dá prova de grande entendimento. O homem paciente é inteligente. Às vezes ele não é tão inteligente, mas ele é paciente, ele é tranquilo, ele ouve primeiro. Tem aquela historinha, a gente já cansou de falar, dos coaches da vida. Gente, quando você for para uma entrevista, fulano perguntar qual é a sua idade, só fala qual é a sua idade. Qual é a sua idade? 53. Eu já sou zica. Qual é a sua idade? 53, já estou velho, né? Já fui reprovado na entrevista. Ele só perguntou qual era a minha idade, 53. Não perguntou se eu sou novo, se eu sou velho, se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde, se eu me acho bonito ou me acho... Não, é só isso. Qual a sua idade? 53. Eu nasci dia 25 do 4 de 71, mas minha mãe me registrou dia 25 do 9 de 71. Aí o entrevistador olha assim, né? Trouxão, já foi reprovado. Só responda o que te perguntarem. E responda com paciência. Seja Tramontina. Corte certeiro. Beleza? Você vai conseguir ver mais as coisas. Então, ouça mais, ouça bem, ouça com paciência e você só vai dar a resposta certa. O homem paciente dá prova do grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Não seja precipitado, vá com calma. Quando você estiver nervoso em casa, tenta ir com calma. Eu falo tenta porque não é fácil. Não é fácil, mas tenta ir com calma, tenta ir com calma, tenta ir com calma, tenta ir com paciência que vai dar certo. Quando olhamos a situação sem sermos influenciados por nossos sentimentos momentâneos, somos capazes de ter uma nova e assertiva perspectiva. Se você olhar com calma, a situação vai ter solução. Se você olhar com ar estressado, der resposta estressada, atravessada, vai piorar a situação. E a culpa é sua, porque você é cristão. E o cristão tem que ter mais paciência, e o cristão com paciência vai ter uma perspectiva melhor, vai ser mais assertivo em todas as situações. 2. Como aprender a ser paciente? Tenha senso de humor. Tenha senso de humor. Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30. Tenha senso de humor. Gente, o crente, o cristão, o salvo, vai morar no céu. Ele tem o sangue de Jesus. Ele tem o poderoso nome de Jesus. Se ele tiver problema, e se ele orar com paciência, com qualidade, ele vai ter resposta. Mesmo que a resposta seja não, ele vai dar risada. Puxa, Senhor, sinceramente, Senhor, eu já sabia que era não, mas glória a Deus, o Senhor me respondeu. Senhor, me ajuda aí, estou sem paciência, Senhor, estou sem paciência, me ajuda aí, me ajuda a melhorar meu humor. A galera que acorda com a pá virada, acorda endemoniada todo dia. Tem a galera aí que acorda endemoniada todo dia, né? Não ri de manhã. Não... Gente, você acordou vivo. Você poderia ter acordado morto. Né, irmã Luciane? Não dá para acordar morto, né? Então você acordou. Sorria, Jesus te ama. Sorria, se você acordou é porque Deus está em você. Não conversa comigo agora. Eu só converso com você depois do café. Depois do Satanás, né? O
que o café tem a ver com o humor das pessoas? Sorria, dê uma dançadinha na hora que levanta. Gente, a gente precisa ser mais palhaços espirituais, com todo respeito. A gente precisa ser mais alegre. Você está vivo. Quantos velórios nós tivemos hoje no mundo? E você não fez parte de nenhum deles. Olha, gente, você acordou e veio para o CT VIP. Não tem coisa melhor? Eu dei para o Senhor esse tempo, essa manhã. Você pode até acordar meio assim, mas ali na cama só você. Você acorda com aquele mau hálito, com o zóio mulambento, com o cabelo detonado, sabe? Mas ali mesmo, antes de começar a levantar e de encontrar com as pessoas, já faz o seu ajuste ali mesmo. Fala, não, calma aí, eu preciso, eu estou treinando, paciência, sorriso, sabe? Vai lá, escova o dente, sorrindo, olha para o espelho e veja como você é maravilhoso, maravilhosa. Você é de Deus, tenha mais senso de humor. Então, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida, vida é alegria. Inveja é tristeza e morte. Você vai ficar doente, seu invejoso. Deus sabe que você é invejoso, que você é invejosa. Você vai ficar doente. Não estou lançando maldição no você não. É você que está se lançando de braços abertos nas mãos do inimigo. O Senhor está dizendo, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vida é alegria, inveja lembra tristeza e morte. Você não precisa ser invejoso. Se você é de Deus, se alegre com as vitórias dos outros, se entristeça com as derrotas que os nossos irmãos às vezes sofrem. Mesmo que sejam culpados das suas derrotas, você não precisa rir da derrota dos outros. Chore com eles, sorria com eles, ria com eles, e você vai ter um resultado tremendamente positivo na tua vida. Positivo é alegria, é bênção, é presente de Deus para as nossas vidas. Provérbios 17, 22. Tenha senso de humor. Vamos ver se tem alguém aqui que é chato aqui na igreja. Que é chato, assim, não tem... A Maria se manifestou ali, ó. Glória a Deus, Maria. Maria, não tem jeito, o microfone está comigo, daí eu acabo ganhando. Não, a Maria é gente boa. A Maria, eu me lembro da Maria no primeiro contato que eu tive com a Maria numa classe de batismo, que ela só sabia indagar, ela só sabia bater. Hoje a Maria é mais zen. Casou, né? Depois que a gente casa, a gente fica uma maravilha, a gente fica felicidade plena, né, irmãos? Felicidade total, só Deus para fazer o casamento. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente. Coração bem disposto é um coração alegre, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Você vê que a tristeza só manifesta coisa ruim? Então, o cristão triste, desculpa, não é triste. O cristão triste não é cristão. Não é cristão, porque quem tem Jesus tem tudo. Você pode estar passando por luta, mas você tem Jesus, você tem tudo. Você vai morar no céu. Viver é lucro, morrer é ganho, e eu tô que tô, dando glória a Deus sem cessar. Que me chamem de louco, mas eu sou louco por Jesus. Tem que ser assim, então tenha senso de humor. Não se leve tão a sério, vai devagar. Deixa eu olhar aqui, calma aí. Quem que está ali embaixo? Mirela e Natália, né? Irmãos, tem gente na Santa Ceia que não tem gente na Santa Ceia que não toma ceia porque tem problemas em casa. E a igreja já fez uma série de coisas. Hoje eu conversei com uma pessoa aqui na igreja. Não, pastor, eu não... Não, por que você não vai tomar ceia? Então eu errei quando eu te batizei. Então eu errei. A partir de abril nós vamos ter uma galera nova fazendo bem-vindo aí. Todos os aprendizes vão fazer bem-vindo. E a galera está tremendo. Eu ia fazer assim, né, Guido? Mas não pode, né? A galera está
Eu falei, relaxa. Irmãos, a melhor forma de aprender é você observar o que acontece aqui. Todo mundo aqui faz bem-vindo, faz intercessão, faz dízimos e oferta, ministra. Você aprende só vendo a galera. Quando for sua vez, você já está legal. Você vai suar, você vai esquecer. A Renata na ministração de quinta, né, Renata? Ela falou, pô, eu tinha um monte de coisa para falar. Ih, irmão, isso acontece com todo mundo. E com aquela galera que vai começar, é certeza que vai acontecer. Vai dar um suadorzinho aqui embaixo. Quando estiver descendo aqui no primeiro degrau, eu esqueci. Nossa, eu fui péssima. É natural. Isso já aconteceu comigo milhares de vezes. E ainda acontece. Mas a gente precisa ter senso de humor para vencer. O tempo de Deus é maravilhoso, assim como o seu senso de humor. Neemias 8:10, a parte B. Esse é difícil de achar, hein? Vai lá, galera. Neemias é bíblico, hein? Porque tem gente que pode falar, nossa, Neemias, o que é isso, né? É o nome de um homem de Deus. Neemias 8:10. É bem rapidinho. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você está triste, o Senhor não está em você, porque Ele é alegria. Por isso você precisa ser alegre. Tenha senso de humor. A pessoa paciente tem senso de humor. Como agradar, como aprender a ser paciente? Aprofunde o seu amor. 1 Coríntios 13:4. 1 Coríntios 13 é a carta de amor, que nós já estudamos ela, que o apóstolo Paulo ministrou para a igreja. 1 Coríntios 13:4. Você diz que ama, não é? Vamos provar? O amor é paciente. Ferrou. Você não ama nada quando você é impaciente. O amor é bondoso, mão de vaca, avarento. Você não ama nada. Eu amo. Mas você não libera uma graninha aí para a patroa fazer o cabelo, comprar um batom. Batom. A gente está na moda do batom, né? Só não pode maquiar nem uma estátua pública, tá? Por favor, para não dar zica lá na frente. Então o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então quando você está aí se vangloriando, não tem Deus na sua vida não, porque Deus é amor. Então você precisa amar. Efésios 4:2. Efésios 4:2. Tem lá, Efésios. Entendeu? Pode procurar aí que vai dar certo. Efésios 4:2. Aprofunde o seu amor, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com... Nós precisamos de amor. Quem tem paciência ama, e quem ama tem paciência, e quem ama suporta, aguenta, porque passa, tempo ruim passa, deserto passa, e o amor permanece, e precisa permanecer, porque se você diz que é de Deus, Deus é amor. Se Deus habita em você, você é cheio de amor. Você só não está exercitando esse amor como deveria, por falta de paciência. Sua paciência crescerá na medida em que você aprender a amar mais. Amar é respeitar. Não se maltrata um cônjuge. De vez em quando a gente escorrega, mas é um acidente. Não pode fazer. Você não pode pegar essa maldição hereditária da família e ser igual o seu avô, o seu pai. Não, você já quebrou essas maldições, como diz aquele cantor maluco, o dedo de Deus escreveu uma nova história na sua vida. Você tem a sua história, você não é. Você só pega coisa boa dos teus pais, dos teus avós. Coisa ruim, show Satanás. Quem ama trata bem as pessoas. Quem ama trata bem o cônjuge. Irmãos, com uma boa conversa dá para resolver muita coisa. Uma boa conversa, com paciência, ore antes, já repreenda o mal, já repreenda aquele espírito de altivez, de arrogância, de chatice que o seu cônjuge ou seu filho tem.
E daí você vai lá e conversa com amor, com paciência, respira fundo, porque você vai receber umas atravessadas, mas você está ali como o equilíbrio do negócio, você é cheio do Espírito Santo. Então aprofunde o seu amor, sua paciência crescerá na medida em que você aprender a amar mais. Ame mais, tenha mais paciência. E para fechar, dependa de Deus. Para ser paciente, dependa de Deus. Salmo 37, 7. Irmão, se você não depende de Deus, você vai dar ruim. Todos os seus projetos vão para o lixo, se você não colocar eles na presença de Deus. Você pode ganhar dinheiro, você pode trabalhar, mas se você não estiver na presença de Deus, a Bíblia diz que é um saco furado aquilo que você vai ganhar. Você não teve paciência. Eu estou falando com crentes. Então são pessoas que nós precisamos juntos exercitar a paciência e a dependência de Deus. Sem paciência você não depende de Deus, você depende da sua ira, da sua revolta, da tua tal personalidade, do seu tal temperamento. E o nosso temperamento é Cristo. Tudo em nós é Cristo. Salmo 37, descanse no Senhor. É difícil. E aguarde, é mais difícil ainda, por Ele com paciência. Descanse e aguarde com paciência no Senhor. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Não se aborreça. Se fulano está fazendo mal, o que você tem para fazer a favor dele? Orar ou matar? Nós somos o povo que ora, deixa para outros matarem. Nós oramos. Então tenha paciência, descansa. Se você vê alguém se dando melhor do que você, não fique estressado, não fique com inveja, porque você só vai atrair mal para a sua vida. Então na paciência, calma aí, o Senhor é meu guia. Opa, o fulano é podre de rico. Eu posso ter pouco dinheiro ou ser pobre, mas não sou podre. Sou saudável, porque Cristo habita em mim. Então, irmãos, nós precisamos depender de Deus. Ele está no controle. Quando você estressar, ficar nervosinho, lembra dessa frase: Ele está no controle. Dependa mais de Deus, dependa mais de Deus, porque você vai ter sucesso nos seus caminhos, se você depender de Deus. A paciência não é simplesmente força de vontade, é um dos frutos do Espírito que é gerado em nós. Por isso devemos depender de Deus. A paciência é uma faceta da fé. Se você tem fé, você tem paciência. De vez em quando você vai errar, mas corrija rápido, corrija rápido. Noé esperou 100 anos para entrar na arca. Você sabe o que é esperar 100 anos? Ele começou com 500 anos, eu não tenho certeza se é 500 ou 400, mas vamos colocar 500 aí, se eu errar, os irmãos depois corrijam a gente. Ele estava com 500 anos, com 600 que ele entrou na arca. Pensa bem, gente, que paciência esse camarada. Deus, o senhor está de brincadeira. Eu estou num deserto, aqui não chove, o senhor me manda construir um barco. Eu já virei otário da galera, já virei meme do pessoal aqui do bairro. Os meus filhos são bulinados o tempo todo porque tem um pai louco. E passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 70, 80, 90, 99. Graças a Deus chegou a chuva, e veio o dilúvio e destruiu aquela galera que zombava e zoava da gente, porque Deus é justo, e se nós dependermos dEle, Ele faz justiça no seu lugar. Se você fizer justiça, vai dar ruim para você. Então tenha paciência. Abraão esperou 25 anos para ter um filho. Pensa bem. A Laura disse que quer ter filho com o moço lá, 2026. Aí Deus fala: não, só em 50. Você quer, se não quer, o problema é seu. Abraão teve uma paciência, ele teve, daí a patroa tentou ajudar e deu aquela bagunça toda que todo mundo já sabe aí, né? Mas ele foi ter o filho com 100 anos, com 75 ele recebeu a promessa. Ele teve paciência, mas no meio da paciência ele teve um deslize, ele com a esposa dele. Então, em nome de Jesus, dependa de Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Você só precisa ter paciência e esperar com paciência no Senhor, não tem outro jeito, tá? Dependa de Deus. Ele nunca chega, não, Ele pode chegar antes, Ele só não atrasa. Se você orar com fervor, com paciência, com entrega de qualidade, vai dar certo. Se não, você vai ter problema.
ele não vai chegar atrasado na sua vida. Mas se você orar, e orar com sinceridade, com paciência, ele pode até antecipar a bênção na sua vida. Atrasar? Nunca, nunca. 2 Pedro, para fechar, 3,15b. 2 Pedro é lá no finzinho. Não esqueça. Ter paciência, você vai ter uma perspectiva maior na sua visão em todas as coisas. Se você for paciente, você vai ser uma pessoa mais alegre. Se você for paciente, você vai usufruir de mais amor. O quê? Calma aí, onde que eu estou? É 3,15. Eu falei o quê? Eu tô meio com problema com o número 13. Não, quem está com problema é o Gui. Não, eu estou paciente, eu consegui enxergar, tive uma perspectiva legal, a culpa é dele. Pastor não erra. Misericórdia. Normal, muitos números, e é um jovem que já tem muito problema, lá, ele já ficou até vermelho. Gente, desriam aí, vai, vocês também... Tranquilo. Você vê, eu repassei, porque ele mandou para mim. Eu repassei e não vi o erro. O erro foi meu, tá? Vamos tentar corrigir isso. 2 Pedro 3,15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. O nosso Senhor tem paciência com você. Você é uma pessoa difícil, mas Ele tem paciência com você, e o objetivo da paciência dele, sabe o que é? É te salvar. Só que você precisa cooperar, você precisa fazer parte do processo. Deus é paciente, somos filhos, devemos praticar a paciência também. Tenha paciência com seu cônjuge, tenha paciência com seu filho, filho tenha paciência com seu pai, tenha paciência com sua mãe, esposa tenha paciência com seu marido, vamos ter um pouco de paciência com os patrões. Evite brigas, não vai dar legal. Crente impaciente vai dar ruim, não tem jeito. Marido chato, é sorte que Deus tem paciência, né? A gente não tem, mas Deus tem. Gente, tenha mais paciência com o cônjuge. A gente está vivendo uns tempos difíceis, complicados, mas sejamos mais carinhosos, românticos, amigos, mais amantes. Sabe? Você é amante da sua esposa é sua amante, porque vocês se amam. Vamos ser mais carinhosos, vamos ser mais educados. Cuidado como você trata. É rainha, é princesa, é patroa, mas nunca é vaca, baleia, sua chata, cê tá feia. Não, mesmo que ela não esteja bonito, meu amor, você tá linda, você tá maravilhosa. Quem não gosta de comer uma coxinha? Coxinha é gordinha. Mas daí eu tenho problema com os magrelos, né? Quem também não gosta de comer um pé de frango? Por isso o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, produzindo paciência em nós. O Espírito Santo habita em você. Seja sincero, o que tem tirado a sua paciência? E como você tem trabalhado isso na sua vida? Quais são as ferramentas espirituais que você está usando para ser mais paciente? Fica para você, meu querido. O que tira a sua paciência? Como você tem lutado contra isso? Ou você não tem lutado? Pancada atrás de pancada. Quais os recursos espirituais que você está buscando para desenvolver a paciência? Tem recurso de sobra. A Bíblia todinha é recurso para você. E tudo que essa igreja faz é para que a família esteja vivendo em alegria e em paz. Então, tenha paciência. Reconheça hoje, não esquecendo que Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tenha paciência. Tenha paciência em nome de Jesus. Tenham paciência comigo. Eu trabalho muito para ter paciência com vocês, tá? Não é só ter comigo.
Então assim, a gente tendo paciência um com o outro, daqui a pouco o Senhor vai chamar a sua igreja, e a igreja Vida Plena vai subir fazendo uhul, olha que delícia, e se marcar nós vamos tudo com a camisa da Vida Plena, chega lá, vamos ver qual que é a sala nossa, ar-condicionado, televisão de última geração, vai ter suco de uva de sobra para todo mundo, vai ter a melhor comida na nossa sala, e a gente vai ter a eternidade para dar risada e ser feliz na presença do nosso Deus. Mas se nós exercitarmos a paciência, tenha paciência para você não morrer antes.